Primeira semana do governo Lula, o mercado presta atenção nos impactos das discussões sobre a continuidade da política de desoneração dos combustíveis e na fala dos ministros que tomam posse a partir dessa segunda. Está no ar o Política na Semana, o que de mais relevante a política tem na agenda desses próximos dias que o mercado vai prestar atenção. Olá, eu sou Paulo Gama, aqui do time de análise política da XP, e faço esse primeiro Política na Semana de 2023 para falar um pouquinho sobre as expectativas do mercado e os pontos de atenção que o mercado vai ter nessa primeira semana de governo Lula, depois da posse desse domingo, 1º de janeiro. Mercado nessa semana, depois dos discursos de posse do presidente Lula no domingo, 1º de janeiro, presta atenção sobre quais são os rumos que vão ser dados pelas primeiras ações do governo a partir dessa segunda-feira. O principal tema de atenção específica ali era a discussão sobre política de desoneração dos combustíveis. A gente lembra, o governo anterior do presidente Jair Bolsonaro tinha editado algumas medidas para reduzir a tributação de tributos federais sobre combustíveis até o dia 31 de dezembro do ano passado. A medida se encerrava, portanto, no último dia do mandato, e a grande discussão era saber qual seria o rumo dado para essas medidas, para essa desoneração pelo governo Lula. Houve uma defesa enfática do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, na direção de rever essas desonerações por conta de uma preocupação principal com a arrecadação para fazer frente ao déficit esperado para esse ano de 2023, mas a decisão tomada e publicada nessa segunda-feira foi no sentido contrário, no sentido, portanto, de estender a desoneração da gasolina até o final do mês de fevereiro e até o final de 2023 a desoneração sobre gás de cozinha e sobre óleo diesel, portanto, demonstrando ali uma disputa entre visões distintas dentro do governo, e o mercado vai olhar para essa decisão, para as contas ali de quanto isso representaria de arrecadação, enquanto o governo deixa de abrir mão, mas como um ponto de sinalização um pouco mais relevante sobre essas decisões e a maneira como isso vai ser tomado e tratado dentro do governo, uma vez que a posição externada pelo novo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ia na direção ali contrária à decisão que acabou sendo tomada, ou de acabar com a desoneração, ou no limite fazer algo um pouco mais enxuto. Não foi essa a decisão que foi tomada. O mercado vai olhar para isso como um sinal ali dessa disputa dentro do governo, de que forças estão vencendo esse cabo de guerra, A gente teve hoje, nessa segunda-feira pela manhã, posse do Fernando Haddad, justamente, com um discurso que procurou pontuar ali a necessidade de revisão de gastos, de um olhar constante para as despesas de governo, falou sobre a âncora fiscal que deve ser enviada por ele, segundo a PEC da transição aprovada no ano passado, até o meio desse ano, até agosto, ele precisa enviar esse projeto de lei complementar para tratar da nova regra fiscal, da nova âncora fiscal do país. Falou também sobre reforma tributária, deu visão ali, deu visibilidade ao Bernardo Arruda, que é o secretário colocado para tratar especificamente dessa questão. Um discurso que demonstra preocupação com as questões fiscais, mas como o próprio ministro ressaltou ali na fala dele, o Ministério da Fazenda, às vezes isolado dentro da esplanada, vai precisar de um esforço extra para fazer sua visão ser vista e assimilada dentro do governo. As cerimônias de posse seguem no restante do time econômico entre essa segunda-feira e o final da semana, e o mercado vai olhar, portanto, para sinalizações que vão ser dadas nessas cerimônias. Simone Tebet toma posse no Ministério do Planejamento, vai ser uma fala importante, e no restante das discussões que a gente vai continuar tendo, principalmente nas questões tributárias, que é uma das agendas prioritárias apresentada pelo ministro, nas entrevistas e mesmo na cerimônia agora, e na discussão sobre o que vai ser a nova âncora fiscal que o ministro pretende, precisa, segundo a PEC da transição, enviar até o final do primeiro semestre, até o mês de agosto. Portanto, as primeiras medidas tomadas pelo novo governo, a partir ali dos discursos de domingo e dessa manhã, são esses os pontos ali que o mercado vai prestar atenção para a agenda da política nesses próximos dias.